E galera, simplesmente esse é o capítulo 269 de Jujutsu Kaisen, que finalmente estamos caminhando para os piores finais possíveis de um anime shounen. Como assim? Pois simplesmente o Sukuna está sendo tirado como bucha. Ele é um bucha? Sim, ele é. Mas velho, não dessa forma, mano. Como assim? Vem comigo hoje conferir esse capítulo 269, onde todos os feiticeiros estão vivos. Sim, todos eles estão vivos, menos Satoru Gojo até o momento. Então se inscreva aí. Então se inscreva aqui na Central do Nerd para não trazer todos os capítulos até o final de Jujutsu Kaisen. Então vamos lá, galera. Nós descobrimos que simplesmente Yuta Okkotsu, ele está vivo. Mas antes disso, a gente vê a Mei Mei conversando com uma velha, falando quanto era o preço, algo que ela estava querendo barganhar com essa senhora que basicamente fazia parte dos maiores clãs de Jujutsu. Mas acaba cortando, onde vê que o Yuta Okkotsu tá vivo. Sim, ele copiou a técnica do Kenjaku, ele acabou caindo no corpo lá do Satoru Gojo, por causa que ele tinha expandido o seu domínio. Tudo bem, sem nenhum problema, mas aqui que mora o perigo. Como assim? Ele não deveria voltar para o seu corpo, já que ele foi totalmente destroçado por corte que parte ao mundo. Que inclusive esse corte não mata ninguém, além do próprio Satoru Gojo, o cara mais rápido da obra inteira, não conseguiu desviar e não conseguiu sobreviver. Mas todos, literalmente todos os feiticeiros que enfrentaram o Sukuna e levaram esse corte sobreviveram, menos o Satoru Gojo. Como isso é possível? Cara, tipo, o final de Jujutsu Kaisen tá bizarro, galera. Nada faz sentido. Se você reparar bem, esse corte que parte ao mundo deveria ser letal, mas não é nada. Literalmente como se fosse uma faca cega que não mata ninguém, além do próprio Satoru Gojo, que deveria e teria capacidade de desviar desse corte. Só que o autor, infelizmente, não quis. E a gente achava que todo mundo tava morto. A gente achava que o pessoal ia ter desenvolvimento e tudo mais, mas acabou morrendo. Só que não, todo mundo tá vivo. Então o Yuta explica como ele ficou vivo e tudo mais, já que a Rika tinha pegado o seu corpo e tinha regenerado ele constantemente. Só por conta disso, ele conseguiu voltar para o seu corpo verdadeiro, transferindo seu cérebro de volta para o seu corpo original. Isso que o Kenjaku fazia também. Ele sempre também regenerava o corpo do seu hospedeiro para ele não virasse pó, tá ligado? Já que não tinha uma alma viva lá dentro. É inacreditável um negócio desse. Faltando 3 capítulos e agora que o Igekutami tá explicando tudo como funciona na sua obra. Então meio que aparece também o Megumi querendo se desculpar com todo mundo, mas o Itadori acaba entrando na frente falando que era culpa dele não ter segurado o Sukuna. Mas na verdade o Kusakabe entra no meio e fala que tudo isso é culpa do Satoru Gojo de não ter matado o Yuta quando ele era o receptáculo do Sukuna. Nada disso teria acontecido se o Yuji tivesse morrido desde o primeiro capítulo. Então tudo isso aconteceu, na verdade, entre aspas, seria culpa do Gojo, que infelizmente é só mencionado, só tem flashback sobre ele e tudo mais, mas não fala se ele tá vivo, o que aconteceu com seu corpo ou foi enterrado juntamente com o Suguru Geto. E que isso já adianto pra vocês, galera, é muito paia, é muito zoado, infelizmente. Já que nós vimos que quem sobreviveu ao corte que parte ao mundo, ele, Higuruma e o Kusakabe. Sim, galera, eles estão vivos, mesmo depois de levar o corte que parte ao mundo. Os caras sobreviveram, só que o Satoru Gojo estava no seu auge, estava 120% da sua capacidade máxima graças aos Black Flashes. Graças a isso ele recuperou também a sua produção de energia amaldiçoada reversa. Portador dos 6 olhos e do ilimitado, ele, o auge do Jujutsu, não conseguiu desviar e nem sobreviver ao corte, mas o Kusakabe e o Higuruma, que só tem 2 meses de feiticeiro, sobreviveram. Como isso é possível, galera? Como, cara? Não faz o menor sentido. Eu sei que o Gojo tinha que sair de cena, ele é extremamente poderoso e não é o protagonista, beleza? Mas a forma foi ridícula e esse capítulo reforça mais ainda. Isso é uma baita de uma piada de mau gosto. O próprio autor falou que não gosta do Gojo porque ele tem um baita de um problema com a sua obra, beleza? Mas se não fosse o Gojo, a sua obra não seria tão popular assim, já que o Gojo, literalmente, galera, eu não tô brincando, é a cara de Jujutsu Kaisen. Todo mundo, a maioria das pessoas, ou falam do Sukuna ou do Satoru Gojo.
nem fala do protagonista, que é o Itadori. Pelo contrário, todo mundo fala mal do Itadori porque ele não tem desenvolvimento. E nem mesmo na reta final ele teve um desenvolvimento digno, já que no final, se não fosse a Nobara usando o prega e a ressonância, o Yuji Itadori poderia sim perder pro Sukuna, já que ele expandiu o seu domínio. Ele simplesmente não é o protagonista da sua própria obra. Ele não tem feitos, galera. Literalmente ele só derrotou o Mahito, só, e mais ninguém relevante. Ele deveria sozinho vencer o Sukuna, não com a ajuda do Nobara. Olha essa reta final, galera. Se você falou que tá gostando, que é muito coerente, beleza, é a sua opinião, nós respeitamos. Mas galera, você tem que concordar comigo, tá muito estranho esse final, tá ruim. Não só pela morte forçada do Gojo, mas olha isso, todo mundo sobreviveu. Qual foi o peso das mortes aqui que a gente tivemos? Só o Chozo morreu, o Hajime e o Gojo, só isso, e mais ninguém. O resto que deveria pra vala não foi, nem mesmo o Yuta morreu. Olha que a Mei Mei enfatizou isso bastante e ele não morreu. Ou ele ia ficar preso no corpo do Gojo, ou ia acabar morrendo. Só que nada aconteceu, nada teve peso no final. Caraca, mano, Jujutsu é diferenciado por ter mortes impactantes e tudo mais. Só que no final, onde deveria ter mesmo, não teve, só teve do Gojo. Só pra tio, só isso, só, infelizmente. E desculpa pelo desabafo, voltando aqui pro capítulo, nós vimos que a Maki tá full pistola com Yuta, já que seu plano foi muito arriscado e as coisas saíram de controle. Que na verdade, ela deveria ter enfrentado o Kenjaku, e Yuta deveria ter ajudado o Higuruma e o Itadori, e dado o telefone lá do Inumaki pro Higuruma, e não ficasse com o Yuta. Olhando assim, a Maki, entre aspas, teve razão. Mas o Gege deu uma desculpa, deu um migué, falando que, mano, depois que o Yuta matou o Kenjaku, recebeu um baita de um problema. As maldições acabaram saindo. E também o próprio Aoi todo fala que se ele teleportasse a Maki, seria basicamente impossível de fazer isso, já que a Maki tem a restrição celestial. Infelizmente não funcionaria na técnica dele, Buryugi, e nem mesmo ele conseguiria levar aquele dispositivo. Então seria muito ruim de qualquer jeito. Então por que não entregou então pro Higuruma? Basicamente é simples, a expansão dele não permite violência, então também seria um tiro no pé. Então realmente o melhor plano na verdade foi do Yuta, que também ressalta aqui, tipo, por que não usou mais vezes então a fala amaldiçoada do Inumaki? Basicamente é o seguinte, ele só pode utilizar uma vez para recarregar de novo. Então infelizmente não dá pra ficar spawnando essa estratégia de usar esse telefone quantas vezes ele quiser. E também tinha um fato muito interessante, que o Sukuna, quando tava enfrentando o Higuruma, ele tava mais, como pode dizer, poderoso do que quando o Yuta barra Gojo enfrentou o Sukuna, tava bem mais ferrado. Então eu acho por isso que a fala do Inumaki funcionou, pois se fosse antes eu acho que não funcionaria, por o Sukuna estar mais recuperado, vamos assim dizer. Só que a Maki nesse capítulo ela simplesmente não aceita o plano do Yuta, já que ela falou que o Lauren e também o Miguel deveriam entrar desde o começo na luta contra o Sukuna. Só que o Yuta fala mais uma vez que eles só aceitaram enfrentar o Sukuna se tivesse todo ferrado, e dito e feito, eles só entraram na batalha quando o Sukuna estava extremamente machucado e muito desgastado, com sua energia mostrada reversa bastante debilitada. Então acaba cortando pro Hakari, falando que sente muito por não ter ajudado na luta contra o Sukuna, já que simplesmente a energia da Uraumen não acabava nunca. Outro erro do Gege Akutami, simplesmente introduziu uma nova luta e simplesmente acabou em off, só mostrando o cansaço do autor e também a vontade de acabar com essa obra o mais rápido possível. Eu penso o seguinte, mano, por que não tira umas férias? Fica uns 2, 3 meses sem postar. Recupera a saúde mental, física e tudo, depois volta pra obra. Não precisa rushar desse jeito, mano. Onde a maioria das pessoas vai reclamar, infelizmente vai reclamar com razão. Então acaba voltando pra Mei Mei, que teve um papel fundamental, só que foi nas sombras. Eu já explico sobre ela. O Yui tá extremamente feliz, já que ele foi muito útil na batalha. Se não fosse ele, todos os feiticeiros estariam mortos. Só que ele não foi rápido o suficiente para salvar o Gojo, e daria para salvar o homem. E todo mundo vai falar isso bastante, principalmente depois desse capítulo, que sim, dá para salvar o Gojo, o autor que não quis. Mas a Mei Mei acaba revelando que ela foi muito essencial no quesito de domínio simples. Como assim? O domínio simples não pode ser passado para frente, somente aqueles que
aprenderam com a verdadeira criadora e a dona do clã, que se chama Atsuyo Sadasuni, acho que é assim que se pronuncia, e que ela fez um voto vinculativo que só pode ensinar para quem ela quiser e não pode passar adiante. Então o Kusakabe, mesmo sendo um cara extremamente habilidoso, ele não poderia passar adiante os ensinamentos do domínio simples. Mas peraí, o Itadori aprendeu o domínio simples e também o Satoru Gojo não faz parte desse clã e sabia o domínio simples. Aí que tá a função da Mei. O Satoru Gojo ele só olhou e aprendeu sozinho. Então ele não precisou do Kusakabe para que ensinasse ele. Só que o Itadori ele precisou. Ele fez essa troca de corpos graças à técnica do Yui Yui. Então como eles simplesmente bularam esse voto vinculativo? Simples. A Mei foi lá e matou essa véia. Falando que, mano, vocês são a escória do Jujutsu, eu amo dinheiro, mas eu sei que tem coisas mais importantes. Por conta de vocês, vários feiticeiros não aprenderam o domínio simples. Acabou matando essa véia e a se tornando meio que o pilar principal da era do Jujutsu. E com isso, o Kusakabe meio que se tornou o dono desse voto vinculativo, o dono desse clã, e acabou meio que desfazendo esse voto. E por conta disso, ele pôde ensinar o domínio simples pro Itadori. E a Mei fala também que, mano, se não fosse essa véia aí roubando energia vital dos seus alunos, impedindo deles passarem a técnica de domínio simples, vários feiticeiros e várias pessoas morreram por domínio, para a expansão de domínios das maldições. Por conta dela, pessoas morreram. E achava que como os principais clãs perderam seus principais membros e também o clã Zenin não existe, eles poderiam tirar vantagem disso. Mas esqueceu que ela existe e acabou ceifando a vida dela. E galera, esse foi o capítulo. Foi mais enrolação, foi mais blá blá blá. Tipo, acho que só 2 capítulos pra acabar a obra. A gente não sabe se o Satoru Gojo tá vivo ou não. Ela falou que os principais membros dos principais clãs acabaram morrendo. Então isso sim, infelizmente, pode indicar que o Satoru Gojo acabou morrendo de uma forma muito paia e muito ridícula. Quando passar dos capítulos, ficou cada vez mais ridículo. Mas depois desse capítulo, ficou extremamente paia, horrível. Todo mundo sobreviveu, menos o Gojo. Mano, não dá pra entender, tá ligado? Mano, é muito zoado. O Gojo pode voltar no final? Pode, mas as esperanças estão acabando. Eu acho que o final dele vai ser simplesmente mostrar o seu túmulo do lado do seu melhor amigo, Suguru Geto. Só que o que eu acho pior é simplesmente os seus alunos não demonstrando nenhuma emoção. A luta acabou, pode se expressar, só que ninguém tá triste que o seu sensei que deu a vida por eles simplesmente acham isso normal. Ninguém chora, ninguém sorri, ninguém faz absolutamente nada. Simplesmente horrível, chato pra caramba. Mano, é sério, galera, eu tô muito indignado. Vou acabar esse vídeo por aqui pra não falar besteira. Mas, velho, esse capítulo pra mim foi a gota d'água, tá ligado? Todo mundo sobreviveu, menos o Satoru Gojo. Simplesmente o Sukuna só matou 3 pessoas. O dito rei das maldições só conseguiu acabar com 3 pessoas. Só 3. 3. E uma delas foi muito forçado, que foi o próprio Gojo. Galera, olha o nível. Mano, não dá pra acreditar que o boss final só eliminou 3 pessoas. Olha o que o Madara fez na Guerra Ninja. Olha o que o Madara fez. Olha o que o Aizen fez. Eu sei que eu tô forçando essa comparação aqui. Esses 2 personagens estão em outro patamar. Mas olha, eles eram, entre aspas, os boss finais. Olha, eles fizeram um estrago do caramba. O Sukuna simplesmente não fez nada. Nada, galera. Absolutamente nada. Ele não teve, entre aspas, peso na obra. Entre aspas. Repetindo. Entre aspas. Ele só serviu pra tirar o Gojo da obra. Só. E mais nada. Mas deixa nos comentários o que você achou desse capítulo. Se inscreva e deixe as notificações ativadas. Tamo junto, galera. E valeu.